Show de bola, moçada? Vamos nessa então. Dentro desse bloco eu vou trabalhar com vocês a resolução de questões da parte de porcentagem, assunto que sempre vai ter chance e eu não consigo imaginar a sua prova aí com o conteúdo de porcentagem previsto no edital. Não tem como eu imaginar a sua prova aqui, ó, na minha frente, sem a gente ter ali pelo menos uma, digo até mais, né? Mais do que uma questão dentro da parte de porcentagem. Então é um assunto que você aqui vai ter que olhar realmente com muito cuidado, fazer e refazer as questões, ficar atento aqui a algumas saídas que eu vou apresentar para vocês, para que na hora da prova seja só sucesso. Então se liga aí, essa questãozinha que está aqui foi aplicada para o cargo de conferente, concurso da Liquigás, prova aplicada em março de 2018, questão organizada pela Sesgran Rio. O enunciado está dizendo o seguinte, olha, na instalação de um botijão de gás, deve-se utilizar uma mangueira de PVC apropriada, cujo comprimento deve ser de no mínimo 80 centímetros e no máximo 125 centímetros. Uma pessoa utilizou uma mangueira cujo comprimento é 20% maior do que o comprimento mínimo indicado. Qual o comprimento da mangueira utilizada? Então se liga. Ó, ele fala que essa mangueira tem que ter comprimento de no mínimo, então tá aqui ó, comprimento de no mínimo 80 centímetros. Perfeito? E no máximo 125. Tá bom. Uma pessoa utilizou uma mangueira cujo comprimento é 20% maior do que o comprimento mínimo indicado. Então significa que uma pessoa utilizou uma mangueira cujo comprimento é 20% maior do que o 80. Moçada, essa história de que é 20% maior é como se fosse a ideia de um aumento, né? Um aumento de 20%. E aqui, gente, eu não discuto, né? Ah, Bruno, sabe como que eu fiz, cara? Eu fiz isso aqui muito rápido, levei até susto, porque, olha, ele falou que era 20% do comprimento mínimo. Aí eu fui ali no texto, tô aqui treinando com as minhas questões da Sesgran Rio, tô vendo como que é importante realmente ficar voltando no texto, então voltei ali e peguei o mínimo que ele tinha falado que era 80 centímetros. Aí, Bruno, como tinha que ser 20% maior, o que eu pensei? Pô, 10% de 80 é moleza. 10% de 80, eu sei que 10% é só eu pegar e cortar o último zero. Se o número terminar em zero, é só cortar aquele último zero. Se o número não terminasse em zero, eu ia só voltar uma casa com a vírgula, mas nem era o caso aqui. Como terminava em zero mesmo, poderia tirar o zero, então 10% de 80 era 8. E aí, Bruno, como ele estava falando em 20%, eu só multipliquei esse 8 por 2. Deu 16. Como era 80, 20% maior, então 80 mais 16, 96. É isso mesmo? Sim. Perfeito, não tem nenhum erro nisso não. Conseguiu fazer assim, ficou tranquilo fazendo assim? Então, resumindo, você calculou quanto que era 20% de 80 e calculou 16? Não tem problema. Agora aqui deixa eu preparar terreno para algumas situações que vão ser importantes realmente para a sua prova e mais do que isso, um modelo específico de questões da Sesgran Rio. Toda vez que a gente falar de aumento, eu posso trabalhar com o chamado fator de aumento. O que é o fator de aumento? O fator de aumento é um número da forma 1 mais a nossa taxa de aumento escrita na forma unitária. Como assim, Bruno? Não me complica, não. Não estou tentando complicar, não. Muito pelo contrário, estou tentando facilitar a sua vida para algumas questões. Por mais que para essa que está aqui você tenha conseguido fazer de forma direta, para uma ou outra que o cara tentar dificultar, a gente tem que ter saída para tudo. Então, o que é o fator de aumento? O fator de aumento é quando eu pego 1 e somo a minha taxa, ou simplesmente o 100%. Não quer usar o 1? Está valendo. Pega o 100%, que é como se fosse o total que você já tinha, aumenta 20%. 100%, se você aumentar 20%, a gente chega em quanto? Em 120%. O que é o 120%? 120% não é 120 dividido por 100? 120%. É 120 dividido por 100. 120 dividido por 100, dividir por 100 é a mesma coisa que voltar duas casas com a vírgula. 120 dividido por 100 dá 1,2. E daí, Bruno, o que é esse 1,2? É porque então a resposta é 1,2? Não, não é isso não. 1,2 é um fator. É um número que eu uso para multiplicar. Eu vou pegar então o 80 e vou multiplicar por 1,2 e vou chegar então nesse 96. Ah, professor, mas aí dá muita volta. Lembra que eu sempre falo com vocês. Saídas micro, saída macro. O que é saída micro? Resolvi uma e fiquei feliz. Tá bom, pode ter sido o caso dessa. Saída macro é aquela que talvez o cara vai tentar dificultar a minha vida e que eu tenho que estar preparado para ela. Por mais que você tenha feito de outra forma, não deixe de anotar então aqui a ideia do fator de aumento. Registra comigo aí, olha só. Os meus fatores de aumento então, o meu fator de aumento, tá aqui ó. O meu fator de aumento
é esse, ó. Fator de aumento. Você pode guardar para mim que é o 100% mais 20%, que tem que dar 120%, que escrevendo na forma unitária é como se fosse 1,2, ok? Essa tal forma unitária é aquela que eu falei, olha, pega e volta duas casas, ok? Então a gente pega aqui o 80, e aí eu poderia multiplicar o 80 pelo 1,2. Se você multiplicar o 80 por 1,2, você chega então em 96 centímetros, que era então a nossa resposta, ok? Bruno, no meio aqui da explicação você tinha falado um negócio de 1 mais, isso é porque se você for usar tudo na forma unitária, o 100% é como se fosse 1. Forma unitária não é aquela que a gente volta duas casas, então o 100% é como se fosse ficar 1. 20% é como se fosse 0,2. 1 com 0,2 daria 1,2. É o número então que eu uso para multiplicar aí, para me dar já o resultado com o aumento. Tá bom? 96 centímetros então estava onde? Nossa, 96 centímetros estava indicado aqui, olha, lá na letra B, pronto, acabou. Nos safamos, passamos por mais essa, certo? Vem comigo. Próxima. Cuidado com essa aqui. Se liga nessa que tá aqui, ó. Isso aqui também é muito manjado. Isso aqui é um modelinho que vira e mexe aparece. E ó, não foi a primeira vez que eu vi em prova da Cisgran Rio, tá? Essas que são as sacadas aí, né? A gente se acostumando também com alguns modelos específicos. Isso aqui eu já vi, por exemplo, em prova da FGV. Já vi esse modelo de questão, o raciocínio dele usado também em prova da FCC. Então fica ligado. O que acontece aqui é o seguinte. Um jogador de futebol profissional treina a cobrança de pênaltis após o treino coletivo, visando alcançar uma meta de 96% de aproveitamento. Ele cobrou 20 penalidades, com aproveitamento de 95%. Quantos pênaltis ele deve cobrar ainda, no mínimo, para que ele atinja exatamente a meta desejada? E aí ele coloca esse 1 aqui, para deixar o cara feliz, né? Porra, Bruno, tranquilo, né? 95% para 96%, aumenta 1. E aí, a gente já viu que não é bem por aí. Vai com calma, tenta entender qual que é a lógica da história. O objetivo desse jogador é conseguir ter 96% de aproveitamento. Ele já cobrou 20 penalidades e tem aproveitamento de 95%. Bem, acho que seria interessante você calcular então quantas penalidades que ele já acertou. Ele bateu 20 e teve um aproveitamento de 95%. Então é como se eu estivesse dizendo que ele teve 95% de 20 como aproveitamento, ok? Vou calcular quanto que é 95% de 20. Ah, não é 1,95 vezes 20, não? Não, calma, porque senão aí você também quer usar fator de aumento em tudo quanto é lugar, e aqui em momento algum eu falei de aumento. Por que você está querendo fazer esse 95% fazer virar 1,95? Aqui não tem nada de aumento, aqui é uma porcentagem direta. Olha, eu vou calcular quanto que é 95% de 20. Quanto que é 95% de 20? Qual que é o cálculo que eu posso fazer? 95% é 95 por 100 vezes 20. O que a gente vai fazer aqui então? Vou simplificar esse 20 com esse 100. 20 por 20 vai dar 1, 100 por 20 vai dar 5. 95, se a gente for dividir por 5, 95 por 5, a gente acaba encontrando quanto? 19. O que significa isso? Significa que das 20 penalidades que ele bateu, ele acertou 19. Só que isso indica 95% de aproveitamento. E o cara quer ter quantos por cento? Ele quer ter 96% de aproveitamento. Bem, o que você poderia fazer? Na boa, você pode até pegar e arriscar usar as alternativas. Não é pecado não, tá, gente? Então, por exemplo, Bruno, se ele batesse mais um pênalti, quantos por cento de aproveitamento que ele teria? Eu falo que você pode usar as alternativas, porque até para usar a alternativa, você tem que estar com o raciocínio da questão bem ajeitado. Porque a ideia aqui é você entender o seguinte, se ele bater mais um pênalti, e naturalmente, se ele acertar, porque é o que a questão propõe, cadê, ó? Se ele bater mais esse pênalti e se ele acertar, tentem entender o que ia acontecer. Até então ele teria batido quantos pênaltis? Ele teria batido 20, dos quais ele acertou 19. Se ele bater o que foi colocado aqui na letra A, por exemplo, ele fala o seguinte, se ele bater mais um pênalti, ele atinge a meta. Bom, se ele bater mais um pênalti, então ele teria acertado quantas? Ele teria acertado 20. Só que você tem que entender
que, com isso, o total de chute deles também aumentou. O total de chute dele também aumentou. Ele teria 20 acertos, só que num total de quantos chutes? Um total de 21. Aí o que você teria que verificar é se esse 20 é 96% de 21. Então, por isso que eu estou falando, a questão ela vai te dar trabalho de qualquer maneira, mesmo usando as alternativas. Então, por exemplo, a letra B. A letra B fala que é 3. Ora, ele já tinha acertado 20. Desculpa, já tinha acertado 19. Se ele bater as próximas 3 e acertar as 3, por exemplo, é como se ele tivesse ficado, então, ao todo com 22 acertos. Só que ele teria acertado 22 de um total de quantos chutes que ele teria dado? De 20 mais 3, que era 23. Ou seja, você tem que verificar se 22 é 96% de 23. Então aqui, eu vou dar uma saída para vocês, que ela vai ser mais algébrica, tá? E a lógica aqui então é o seguinte. Quantos acertos que ele já tem? Ele já tem 19 acertos. Ele vai dar mais alguns chutes. Vou colocar aqui esse meu X como se fosse esse número de chutes, esse número de pênaltis que ele ainda tem que cobrar para conseguir chegar lá. Então ele já acertou 19, mas ele vai ter que dar mais alguns chutes. Quando ele coloca aqui o número mínimo é para dar a entender o seguinte, é como se ele fosse bater todos os próximos e fosse acertar. Se ele bater todos os próximos e acertar, a gente consegue o número mínimo, né, que ele precisa para poder conseguir atingir a meta dele. Então aqui eu tenho os acertos, só que o que ele quer mesmo que aconteça com esses acertos? Ele quer que esses acertos correspondam a 96% de aproveitamento. Então é como se ele quisesse que esses 19 mais X correspondessem a 96% de todos os chutes que o cara vai dar. Qual que vai ser o total de chutes que o cara vai dar? Total de chutes, não de acerto. Até então ele já tinha chutado quantos? Já tinha chutado 20. Então eu precisaria entender que é como se o meu total fosse de 20 mais X. Veja se você conseguiu pegar isso. Isso aqui é fundamental, tá bom? Não adianta fugir desse modelo de exercício aqui não. A sacada aqui então é o seguinte, ele já acertou 19, só que tinha batido 20 pênaltis. Ele vai ter que dar mais alguns chutes. Então aqui, para que seja o mínimo, eu vou somar mais X. Ele quer que esse total de acertos seja de 96% do total de chutes. Ou seja, ele quer que o 19 mais X seja igual a 96% de 20 mais X. Daí então como que eu posso sair? Aqui, vou escrever aquele 96% como se fosse 0,96, então vou deixar indicado assim, olha. 19 mais X vai ter que ficar igual a 0,96, que multiplica 20 mais X. Aqui eu posso aplicar uma distributiva ali no segundo membro, tudo bem? Vou ficar então com 19 mais X, que é igual a 0,96 vezes 20. 0,96 vezes 20 vai ter que dar 19,2. E 0,96 vezes x vai ter que dar 0,96x. Mais 0,96x. Agora a gente deixa aqui letra para um lado e número para o outro. Confira comigo, ó. Vou fazer x menos 0,96x, que vai ter que ficar igual a 19,2 menos 19. X menos 0,96x, cuidado, que na frente do x é como se tivesse 1. É como se fosse 1 menos 0,96. 1 menos 0,96 vai ter que dar 0,04. Como se fosse R$1 menos 96 centavos. Vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 4 centavos. 0,04. Então eu fico com 0,04x, que é igual a 0,2. Daí então o nosso x teria que ser 0,2 dividido por 0,04. Quanto que dá aqui então, hein, esse 0,2 dividido por 0,04? Olha para cá, 0,2, se você for dividir por 0,04, aqui você teria que acrescentar um zero, né, para poder igualar. Como ali a gente tem duas casas, eu colocaria aqui então mais um zero, para eu ficar então com 20 dividido por 4. E aí 20 dividido por 4, o meu x então tem que ser igual a 5, ok? X igual a 5, fez então com que o nosso gabarito correto estivesse indicado aqui para vocês, olha, lá na letra D de dado. E aí você vai ver que dá certo. Quantos chutes que o cara já tinha dado? O cara já tinha dado 20, certo? Agora é como se ele fosse dar mais 5, então é como se o total de chute dele,
o total de chutes dele fosse 25. Se ele já tinha acertado 19, acertando os próximos 5, 19 mais 5 daria 24. E aí você vai ver que realmente o 24, ele é 96% de 25. Esse número de acertos que ele passaria a ter, que seria 24, esse 24 é 96% de 25. Por quê? Se você simplificar aqui, olha, o 25 com o 100, 100 por 25 dá 4, 25 por 25 dá 1, 96, se você for dividir por 4, vai dar exatamente os 24, indicando então que para ele conseguir chegar aos 96% de aproveitamento, ele não teria que acertar simplesmente mais uma. Para ele conseguir chegar aos 96% de aproveitamento, ele teria que acertar os próximos 5 chutes, ok? Questão bem manjada, tá bom? Fica ligado nessa que tá aí, porque igual eu falei, não foi a primeira vez, talvez tenha sido a primeira vez que você tenha visto, mas não foi a primeira vez que caiu em prova, então é bom depois, com um tempinho, você voltar, refazer, verificar se entendeu realmente aí a lógica da questão. Claro, não é o único caminho que vocês poderiam ter seguido, mas fica aqui pelo menos aí uma solução para a gente tentar se entender, ok? Gabarito correto para essa então, letra D. Próxima. Se liga nessa que tá aí, olha, prova para cargo de assistente administrativo, concurso da Liquigás, prova de março de 2018, prova aplicada pela Sesgran Rio. Enunciado dizendo que num curso de utilização de um software que edita imagens, todos os alunos abrem uma mesma imagem e o professor pede que apliquem uma ampliação de 25% como primeiro exercício. Como o resultado não foi satisfatório, o professor pediu que todos aplicassem uma redução de 20% na imagem ampliada. Então reparem, o professor ampliou em 25% e depois reduziu em 20%. O cara está aqui brincando, te jogando para um contexto, mas no final das contas ele está falando de quê? De um aumento de 25%, seguido de um desconto de 20%. Situação manjadaça em prova, cujo assunto é porcentagem. Como o Aldo tinha uma certa experiência com o programa, ele desfez a ampliação de 25%. Para obter o mesmo resultado que os demais alunos, após desfazer a ampliação, o Aldo deve, e aí ele vem aqui então com essas alternativas. Moçada, a questão aqui então é o seguinte, ele vai ampliar em 25%. Se ele vai ampliar em 25%, a ampliação de 25%, conforme eu falei, é o aumento de 25%. E o que é o aumento de 25%? O aumento de 25% é o 100% mais 25%, que acaba virando 125%, que é a mesma coisa que 1,25. Tá vendo aqui como que essa questão ela não te dá valores? Então por isso que eu falo que a gente tem que ter saída para tudo, né? Por isso que o fator aqui, ele vai acabar te ajudando bastante. Toda vez que eu falar de um aumento, de ampliação, de lucro, de rentabilidade de 25%, a gente pode associar esse número que está aí, o 1,25. Peguei o 100%, somei com aquele 25%, cheguei em 125%, que é a mesma coisa que 1,25. Para quem gosta de trabalhar o tempo inteiro com fórmula unitária, dependendo da turma que a gente esteja, inclusive a gente estimula, né, vocês a trabalhar o tempo inteiro com a fórmula unitária, seria então o 1 mais 0,25, que vai dar o 1,25. Ok. Essa redução de 20%, a redução de 20% é como se fosse o desconto. Desconto de 20%. O que vai ser o desconto de 20%? Vai ter que ser o 100% menos o 20%, que acaba dando 80%, que vai ser a mesma coisa que 0,80, 0,8, ok? Como foi um aumento seguido de um desconto, um aumento seguido de uma redução, a gente sempre fala que é um fator incidindo sobre o outro, certo? Aquela redução de 20, a redução de 20 não foi em relação ao valor inicial, a redução de 20 foi em relação ao valor que tinha sido ampliado. Só que aí se liga, quando eu faço então 1,25 vezes o 0,8, o que a gente encontra quando a gente multiplica 1,25 pelo 0,8? 1,25, se eu for multiplicar por 0,8, vai ficar assim, olha, 8 vezes 5 vai ter que dar 40, vão 4.
8 vezes 2 vai dar 16, 16 com 4 vai ter que dar 20, e aí vão 2. 8 vezes 1 vai dar 8, 8 com 2 vai ter que dar 10. Quantas casas que eu vou ter que colocar? Vou ter que colocar 3 casas. Então a gente chega aqui em 1,000. Conclusão, quando eu multiplico 1,25 por 0,8, eu acabo encontrando 1. O que esse 1 acaba indicando para mim? Esse 1 acaba indicando para mim que é como se eles tivessem conseguido voltar ao que nós tínhamos antes. Se eu aumento em alguma coisa em 25%, e se depois eu desfaço essa ampliação de 25% com a redução que foi indicada, que era a redução de 20%, o que acaba acontecendo? Eu acabo voltando ao 1, ou seja, eu voltei ao que eu tinha antes. Se eu multipliquei e deu 1, é porque então é como se essa imagem, no final das contas, não tivesse sido alterada. Aumentei em 25%, depois em relação àqueles 25% que eu aumentei, eu reduzi aquilo em 20%, eu simplesmente volto ao que eu já tinha antes. E aí, apesar de eu achar que o enunciado aqui ele talvez possa ter ficado um pouco confuso, mas no final das contas o que ele queria que marcasse era o que estava na letra E, né? O Aldo, então, para conseguir desfazer essa ampliação de 25%, ele teria que reduzir em 20%, ou seja, deixar a imagem do jeito que ela estava. E aí o gabarito correto para essa que está aqui, então, acabou sendo a letra E. Tudo bem? Letra E, que foi então aí o gabarito oficial e definitivo apresentado pela banca Sesgran Rio. Perfeito? Então guarda, questão importante, tá bom? Aumentei alguma coisa em 25, depois eu reduzi em 20, é como se eu tivesse aumentado em 25 multiplicando por 1,25. Reduzir em 20 é porque é como se eu tivesse multiplicado por 0,8. E aí, essa multiplicação acaba me levando aqui então para o resultado 1, dando a entender que a gente vai deixar a imagem como ela está. Vamos embora? Vem comigo. Próxima, tá chegando aí, olha só. Essa aqui tá aqui, questãozinha de conferente da Liquigás, prova de março de 2008. E aí vem. Marcelo devia uma certa quantia a Pedro e prometeu que pagaria a dívida no dia 10 de maio. No dia combinado, Marcelo levou apenas R$120. Esse valor correspondia a somente 40% de sua dívida, e ele prometeu quitar no último dia do mesmo mês o valor restante. Quanto Marcelo deverá dar a Pedro em 31 de maio? As alternativas, então, estão aqui para vocês. Vamos lá. Ó, questãozinha, então, que trata da parte de porcentagem, e aí ele vira e fala que o Marcelo devia uma certa quantia ao Pedro. E aí ele combinou que pagaria ele no dia 10 de maio. Só que nesse dia, ele levou apenas R$120, que correspondia somente a 40%. No último dia do mês, ele vai pagar o valor restante. Bom, o que você pode fazer aqui? Vamos combinar? Não sei você aí do outro lado, mas vou usar aqui uma regrinha de 3. Tranquilo? Então aqui, o que eu ia fazer? Deixa indicado que 40% acabaria sendo esse 120, ok? 40% vai ter que ser o 120. E moçada, como ele quer saber qual que é o valor restante, vocês vão ter aqui basicamente duas possibilidades. Ou você coloca para mim o 100%, só que aí você vai descobrir o valor total da dívida do Marcelo, e a partir daí, tendo o 100%, você teria que tirar os 120, que ele deixou de pagar, aliás, que ele já tinha pagado, perfeito? Ou você deixa indicado que se o cara pagou 40%, é porque ele então deixou 60% para trás. E aqui então a gente coloca que o restante seria esse 60%, deixa esse X, e a partir daí a gente multiplica. Passo a ter então isso, olha, 40x é igual a 60, que multiplica 120. Daí então o meu x vai ter que ser 60 vezes 120 dividido por 40. E com isso então o meu x fica igual a 120 por 40, que vai ter que dar 3 e aqui vai ter que dar 1. 60 vezes 3 vai ter que dar 180. Meu x então fica igual a R$180. Gabarito correto para essa que está aqui então acaba sendo a letra D de dado, ok? Esse então aqui é o valor que faltava aí para o Marcelo pagar ao Pedro. Se a questão tivesse pedido, tanto que a gente tinha aqui, tá vendo? Que eu falo da Sesgran Rio, ó, tinha o 300 aí. Quem calculou o 100%, entendeu que a dívida dele era de R$300.
mas a gente não poderia marcar o 300. A questão pergunta, é isso mesmo, né? Quanto que ele tem que dar no dia 31 de maio? O que ele tem que dar é o restante, então seriam só os R$180. Gabarito correto, letra D. Ó, essa daqui, fiz questão de deixar para a gente também não se esquecer, né? Que dá para a gente resolver muitas questões de porcentagem, isso não se discute, dá para a gente resolver muitas questões de porcentagem por regra de 3. Não que a regra de 3, é o que eu sempre coloco, não que a regra de 3 vá ser em algumas situações a melhor saída. Muito difícil de eleger a melhor saída. Mas a regra de 3 eu entendo que em algumas situações ela pode acabar, ao invés de te ajudando, atrapalhar. Mas enfim, essa aqui é uma bem direta que a gente consegue seguir então essa linha de raciocínio. Perfeito? Vem comigo. Vamos embora. Próxima. Essa próxima que está aqui, então, está dizendo o seguinte, ó. A mensalidade da faculdade de Rafael custa R$ 1.560. Entretanto, efetuando o pagamento até a data do vencimento, Rafael tem direito a 15% de desconto. O valor da mensalidade da faculdade de Rafael, quando paga até a data de vencimento é... E aí, vem aqui, então, essas alternativas. Ok? Daí então, a gente vai chegar aqui no seguinte, olha. Ele fala que se pagar até a data de vencimento, ele ganha 15% de desconto. O que vocês podem fazer aqui, gente? Vocês podem calcular quanto que é 15% de 1.560. Você pode colocar, né, que pode usar a regra de 3, 100% é 1.560, 15% é X. Ou, vou forçar aqui para a gente realmente olhar para esses caras. Eu vou usar aqui fator de desconto, certo? Quando ele pergunta, né, o valor da mensalidade quando paga até a data do vencimento, é porque até a data do vencimento ele ganha então esse desconto. O que é o desconto de 15%? Me ajuda aí, que número que eu associo a um desconto de 15%? Desconto de 15% é como se fosse que número? É como se fosse o 100% menos o 15%, que acaba dando 85%. O que é o 85%? 85% é a mesma coisa que o 0,85%. O que faz sentido, né, gente? Você consegue entender qual que é a lógica desse 0,85 aqui na brincadeira? O 0,85 é como se fosse o que eu paguei realmente. Olha, se o Rafael ganha 15% de desconto, é porque ele paga 85% do que ele tinha. Então ele vai pagar 85% de 1.560. Que conta que me dá aqui, que resultado que me dá esse então? Olha, eu teria que pegar aqui o 0,85 e multiplicar por 1.560. O que a gente vai ter que fazer aqui então? Olha, 1.560, se eu for multiplicar por 0,85, eu vou ter que fazer isso daqui. Confira comigo a continha aí, olha. 5 vezes 0 vai dar 0, 5 vezes 6 vai ter que dar 30, aí vão 3, 5 vezes 5, 25, 25 com 3 vai ter que dar 28, aí vão 2, 5 vezes 1, 5, 5 com 2 vai ter que dar 7. 8 vezes 0 vai dar 0, 8 vezes 6 vai ter que dar 48, aí vão 4. 8 vezes 5, 40, 40 com 4, 44, aí vão 4. 8 vezes 1, 8, 8 com 4 vai ter que dar 12. Somando a gente chega em 0, 0. 8 com 8 vai ter que dar 16, aí vai 1. 1 com 7, 8. 8 com 4, 12, e aí vai 1. 1 com 2, 3. Baixo 1. Quantas casas que eu vou colocar aqui? Vou colocar 2 casas. Cheguei então em 1.326. 1.326 então passa a ser o valor aí, caso o Rafael pague a mensalidade com antecedência, né, ou até a data do vencimento, a gente chegaria então nesses 1.560. Cuidado, porque quem calcula os 15%, de 1.560, acaba chegando no que está na letra A. Só que a letra A a gente tem que ficar ligado, porque a letra A indica para mim o valor do desconto, e não foi dessa vez o que ele pediu para a gente aqui, ok? Show de bola. Então com isso, está feita mais essa, gabarito correto para ela, está indicado para vocês aqui, olha, lá na letra D de dado. Perfeito? Bem, moçada, com isso então, eu fecho esse bloco aqui, onde nós resolvemos questões de porcentagem da Banca Sesgran Rio. Fique ligado aqui no nosso curso, na sequência aí das próximas aulas. Um forte abraço para todos vocês. Valeu!